Alô você, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Oh, glória! Este é o meu, é o seu, é o nosso canal Rumores do Oriente. E se você não é inscrito ainda, vai lá e se inscreva. Aperte o sininho para que todas as notificações cheguem para você, ok? E eu preciso da sua inscrição, mas também preciso da sua oração. Ore para que este canal se expanda e alcance o maior número de pessoas possíveis com o verdadeiro evangelho claro e cristalino, como a palavra de Deus nos diz e nos indica. E eu também peço que ore por esse pobre mortal aqui, servo do Senhor, que eu oro por todos vocês, seguidores ou aqueles que vão assistir este vídeo, tá bom? Que Deus abençoe você e eu em nome do Senhor Jesus, ok? E o tema da mensagem de hoje é assim como o relâmpago. Oh, glória! E com esse pensamento eu vou conversar aqui com nosso amigo Espírito Santo, nosso amigo Consolador, que aqui já está, né, Espírito Santo? Cremos pela fé que o Senhor está aqui, porque disse, nós pedimos em nome de Jesus, o Senhor virá, né? Eu acabei de pedir e o Senhor está aqui. Agora eu peço que o Senhor abençoe a minha vida, a minha família, a vida e a família de cada um dos seguidores, daqueles que vão assistir esse canal, tá bom? E que o Senhor abra a nossa mente e trabalhe na mesma para que nós entendamos a mensagem que o Senhor tem para nós hoje através desse tema, assim como o relâmpago. Obrigado por estar conosco, obrigado por ser essa pessoa maravilhosa que cuida de cada um de nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, tá bom? Precisamos agora da tua colaboração conosco para abrir nossa mente e falar ao nosso coração, usar a minha voz para falar ao nosso coração. Obrigado pelos anjos que o Senhor trouxe conosco, com o Senhor, tá bom? Muito bem, vamos lá. Já pegou a sua Bíblia? Não pegou a sua Bíblia ainda? Vai lá, meu querido, vai lá, minha querida, na Espírito Santo. Pega a sua Bíblia lá, a palavra de Deus, traga já o copo com água, o copo com suco, senta aí no sofá, relaxa, porque o tema de hoje está maravilhoso, não é assim, Espírito Santo? Maravilhoso, um tema de transformação, de esclarecimento e transformação para a nossa vida, tá bom? Portanto, este é o meu, é o seu, nosso canal Rumores do Oriente, ajuda nós lá, vai lá. E o tema é assim como o relâmpago. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus. São Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, tá bem? Abra lá, São Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 23. 24, a partir do verso 23, diz assim. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Porquanto se vos disserem, eis aqui ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, ou até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Amém? Oh, glória ao Espírito Santo. Ajuda nós aqui, explica para nós aqui essas palavras que acabamos de estudar. Jesus descrevendo a questão da grande tribulação. Ele começou a citar várias coisas que aconteceriam na grande tribulação, mas nós vamos pegar só a partir do versículo 23, tá? Que nós já lemos aqui, que diz que se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, não devemos acreditar, porque agora, no tempo do fim, o que aconteceria? Surgiriam muitos falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos ou os próprios eleitos, como que.
Muitos seres humanos pretendendo ser o Cristo. Muitos seres humanos pretendendo ser profeta, mas são profetas falsos, diz Jesus aqui. E vão realizar o que? Prodígios e sinais aos nossos olhos. Mas a palavra de Deus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Se não tiver a lei e ao testemunho, é que diz a palavra. Se não tiver de acordo com esta palavra, diz que jamais verão a alva. Jamais serão salvos. Pode fazer chover de baixo para cima. Se não tiver de acordo com a palavra de Deus, não procede de Deus. Ok? Essa questão dos falsos cristos e dos falsos profetas, que fazem sinais e fazem os prodígios em nome de Cristo, mas não tem a operação de Cristo, não é Espírito Santo, não tem a mão de Cristo, nem a mão do Espírito Santo nisso. Não é Espírito Santo. Isso aí tem a mão de quem? Do inimigo de nós almas, do inimigo de Jesus Cristo, do inimigo do Espírito Santo, o próprio Satanás. Precisamos provar o Espírito se procede de Deus, ok? Mas muito bem, continuamos. Vede que vou-lo tenho predito. Jesus já disse antes, para nós não sermos enganados, tá bom? Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, aqui é um específico. Não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Nós vimos aqui nos versos anteriores que surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Nós vimos aqui, no passado, tem o Henrique Cristo e outros que se denominaram Cristo, falsos cristos. Vários falsos profetas estão aí pelo mundo afora. Não precisa nem citar, todo mundo conhece, né? Mas aqui ele está dizendo de um falso Cristo específico. A partir do versículo 26. Portanto, se vos disser, eis que ele, é específico, ali atrás são falsos cristos, falsos profetas. Aqui está dizendo, eis que ele, se vos disser, eis que ele está no deserto, não sai. Ele, em especial. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Não acrediteis por quê? Porque ele não está lá, está. Porém, não é o Cristo verdadeiro, o Cristo vindouro, né, Espírito Santo? Vai estar lá, alguém se denominando Cristo, no deserto, no interior da casa, na cidade A, na cidade B, na montanha, vai ter alguém se denominando Cristo, mas Jesus disse, não vai, porque é mentira. É mentira de que ele não está lá? Não, ele está, mas é mentira porque ele não é o Cristo verdadeiro. Não é assim? É. O próprio Satanás em pessoa tentará personificar a volta de Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo disse, não vades e não acrediteis. Não é que ele não está lá, esse Cristo falso. Ele está, mas não é o Cristo verdadeiro. Como saber que não é o Cristo verdadeiro que está lá? Se todo mundo está dizendo, não, ele está no deserto, ele está no interior da casa, ele está no lugar A, no lugar B. E como é que eu não vou acreditar que é o Cristo se todo mundo está dizendo que é o Cristo? E por que eu digo que não é o verdadeiro? Não sou eu que digo, né? Espírito Santo é a palavra de Deus que diz. Jesus disse, não acrediteis e não vão atrás disso. Nem dos falsos cristos, nem dos falsos profetas e nem desse falso Cristo que está dizendo aqui. Se ele disser, eis que ele, específico, está no deserto, não vades. Está no interior da casa, não acrediteis. Vai estar lá? Vai, mas não é o Cristo verdadeiro. É o Satanás tentando se passar por Cristo. Como é que eu sei disso? Simples, a Bíblia vai responder para nós. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém. Glória a Deus, né, Espírito Santo? Deus não nos deixou em trevas para não sermos enganados por esses falsos cristos, por esses falsos profetas e pelo anticristo, que personificará, ou tentará personificar a vinda de Cristo. Diz que ele vai aparecer abençoando as nações, curando as pessoas,
falando palavras mansas, suaves, como Cristo falava. Porém, ele vai dizer que a lei de Deus, ele mudou o sábado para o domingo e que não precisa guardar o sábado, aquela coisa toda que nós já sabemos. Porém, mas não é esse o caso hoje aqui. O caso hoje é como será a volta de Cristo para não sermos enganados. Quando disserem ele está no deserto, não vai. Quando disserem no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém? Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, não é assim, Espírito Santo? E todo olho verá. Não precisa ninguém vir me dizer, olha, ele está lá no... Não! Quando Cristo aparecer nas nuvens do céu, todo olho verá, do Oriente ao Ocidente, do leste ao oeste. Todo olho verá. Jesus disse, assim como o relâmpago quando sai do Oriente, ele se mostra. Todo mundo vê, até no Oriente. Assim é de ser a vinda de Cristo. Já vi algum pregador pregando que, quando fala que é na questão do relâmpago, diz que vai ser tão rápido como o relâmpago. Não é isso que a Bíblia fala, não é, Espírito Santo? A Bíblia está falando que é assim como o relâmpago, que sai do Oriente e se mostra, aqui a palavra-chave, se mostra até o Ocidente. Todos do Oriente ao Ocidente veem esse relâmpago. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem, desde o Oriente até o Ocidente, todos verão. Porque todo olho verá. Toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará diante dele. Então, queridos, devemos saber que a própria Bíblia é a sua própria intérprete. Quando ele diz falsos cristos, falsos profetas, não acredite. Quando disserem que o anticristo, ele ali, não vai, ele lá não vai, no deserto, no interior da casa, não vai, não acreditem. Porque quando o Cristo vier, realmente o Cristo verdadeiro, todo olho verá. Do Oriente ao Ocidente. Do nascente do sol até o poente. Todo olho verá, que diz que ele se mostra, todo, assim como o relâmpago que se mostra, assim será a vinda de Cristo. Não devemos estar em trevas quanto a isso. Não tem nada de secreto. Eu já fiz um vídeo ali que não tem arrebatamento secreto, todo olho verá. Assim como o relâmpago que se mostra do Oriente até o Ocidente, todos vão ver. Vem com grande clangor de trombeta, com seus anjos tocando trombetas e cantando. Como é que é secreto? Como é que só uns vão ver, outros não? Todo olho verá. Porque assim como o relâmpago que se mostra do Oriente, que quando sai do Oriente se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo, quando ele aparecer na nuvem do céu. Assim o Espírito Santo é. Você acreditava de outro jeito? Acreditava de outra maneira? Pois é, a Bíblia revela a maneira verdadeira. Está aqui, pode buscar lá, Mateus 24, a partir do 23. Em específico aqui o verso 27, que quer que eu repita para você? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, a palavra-chave é se mostra. Até o Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Ninguém ficará sem saber. Voltou, não voltou, todo vai ver, todo mundo vai ver. China, Japão, Coreia, Estados Unidos, Rússia, Afeganistão, Brasil, todos verão, todos. Essa é a promessa de Jesus Cristo. Você acreditava de outro jeito? Busca aqui, busca a orientação do Espírito Santo, não é Espírito Santo? Ora, Espírito Santo, Senhor, me mostra, realmente isso é verdade? E tem que ser, está na Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. Santifico na verdade, a tua palavra é a verdade. Você precisa acreditar nisso aqui e se preparar para esse grande evento. Quer se preparar para esse grande evento? Por favor, Espírito Santo, essa pessoa que disse sim, trabalha no coração dela, ajuda para que ela não volte atrás, abençoa ela e a família dela. E não só ela, como todos os seguidores do canal, né? Como todos que assistiram esse vídeo, tá bom?
Prepare-se para esse evento. Vai ser maravilhoso para os que estiverem preparados, tá bom? Deus abençoe você e eu em nome do Senhor Jesus. Amém.